Meus amados ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu quero falar a respeito do sétimo selo e quero mostrar o sétimo selo dentro da Bíblia para que vocês venham entender o que é esse sétimo selo. Eu quero ler Malaquias 4. Malaquias 4 é o sétimo selo narrado de trás para frente. Mas antes quero fazer uma oração. Grande Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, eu me coloco aqui, Senhor, neste lugar, trazendo, Senhor, expondo a Tua palavra, Senhor, para que as pessoas venham entender, Senhor, que esta Bíblia está dizendo. Essa Bíblia, Senhor, está em completa ordem com o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Olha, meus amigos, existem pessoas que dizem que a Bíblia foi adulterada, que essa Bíblia que nós temos hoje não é mais a Bíblia original, mas essa Bíblia isso aí são fábulas. Essa Bíblia está toda codificada. Para que vocês venham entender aqui, Malaquias 4, Deus narrando o sétimo selo de Malaquias 4, de trás para frente, diz assim: porque este aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos, todos que cometem impiedade, serão como palha, no dia que vos abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe restará nem raiz nem ramo. Aí ele fala assim, entende isso aqui, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação debaixo de vossas asas, e saireis e crescereis como bezerro nos cevadores. Isso aqui é um ministério, Vocês têm que entender isso aqui é um ministério. Dentro de Malaquias 4, ele fala assim, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Você vendo o sol da justiça? O sol da justiça é o ministério desse sol da justiça. Eu quero esclarecer para vocês isso aqui. E pisarás o ímpio, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naqueles dias que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele fala aqui, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, do qual lhe mostrei em Horebe, para todo Israel, que são estatutos de juízo. Aqui também é outro ministério. Aqui é o ministério, lembra da lei de Moisés? É aquelas duas testemunhas que vai pregar lá para salvar 144 mil judeus. E no final, eis que eu vos envio o meu profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos seus filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vocês estão entendendo aqui que no capítulo 4 de Malaquias existem 3 ministérios. Agora vamos aqui para Apocalipse 10. Apocalipse 10. Apocalipse 10 é a descida do anjo forte. Apocalipse 10 é a descida do anjo forte, meus amigos, para que vocês possam entender. Então, lá em Malaquias 4, vocês estão vendo que existem 3 ministérios. O ministério do sol, o ministério de Israel e o ministério do profeta Elias. Eu estou aqui esclarecendo para vocês, abrindo essa Bíblia, que só um profeta tem a autoridade de abrir a palavra. E eu vou mostrar aqui esse mesmo ministério aqui em Apocalipse 10, para que vocês possam entender o que está escrito. Diz assim: e vi um anjo forte, que descia do céu vestido em uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Vocês estão vendo? Essa parte aqui, é irmão Brana. O rosto com uma nuvem foi quando o profeta irmão Brana foi levantado dentro daquela nuvem lá, que o 7º anjo voou para ele e falou assim, para comissionar a abrir esses selos. O profeta irmão Brana tem a ver com o rosto com uma nuvem, como está escrito aqui, E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido em uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Foi o 7º anjo que desceu no céu daquela constelação, e desceu com o irmão Brana, e levou o irmão Brana a revelar esse selo. O mesmo anjo forte, aqui, o arco celeste, e seu rosto era como o sol,
porque o seu rosto era como o sol. O mesmo anjo forte que desceu do céu para cumprir o ministério de Malaquias 4:2, o grande sol da justiça. Vocês estão entendendo? O ministério do sol, lá de Malaquias 4:2. Aí diz assim: o rosto era como o sol e os seus pés como coluna de fogo. Por que seus pés como coluna de fogo? Porque o anjo forte lá em Israel, para cumprir o ministério dos judeus em Malaquias 4, ele vai pisar sobre 2 profetas ao mesmo tempo. E o profeta Ibn fala que Deus nunca fez isso. Ele nunca usou 2 profetas ao mesmo tempo. Mas lá em Israel, o anjo forte vai, seus pés como coluna de fogo, vai usar 2 profetas ao mesmo tempo. E isso aqui, para que vocês possam entender o que é o 7º selo. As pessoas dizem aí que o 7º selo é, irmão Branda, que o 7º selo foi revelado, mas hoje vamos ver um pouco o que é o 7º selo. O que o profeta fala aqui a respeito do 7º selo. Ele diz assim, devemos nos lembrar que este 7º selo é o fim do tempo, de todas as coisas, isto mesmo, as coisas que estão escritas nos 7 selos, selados, no plano da redenção, desde antes da fundação do mundo. Tudo é consumado, é o fim do mundo que está se debatendo, é o fim da natureza que está se debatendo, é o fim de tudo, aí é o fim das trombetas, é o fim das taças, tá vendo? E o fim da terra, e até mesmo o fim do tempo. O tempo acaba, a Bíblia diz isto, sim. Mateus capítulo, quero dizer, Apocalipse 7, capítulo 10. Verificamos, o tempo acaba, o anjo diz, o tempo não será mais, quando isso, nos dias dessa grande coisa acontecer. Tudo acaba neste tempo. É o fim deste 7º selo. Note, é o fim da era da igreja. É o fim desse 7º selo. É o fim das trombetas. É o fim das taças. E até mesmo a conclusão, a introdução do milênio. Isso está no 7º selo. E as pessoas não entendem o que o meu irmão está dizendo. Olha, meus amigos, dentro do 7º selo está alarido, voz de arcanjo e trombeta. O profeta irmão Branham veio fazer o alarido. Ele é o profeta do alarido. Mas ainda existe ainda voz de arcanjo, porque há a mensagem do sol, alarido e trombeta que é para Israel. E esse 7º selo, meus amigos, olha o que o irmão Branham está dizendo aqui, o 7º selo é o fim das taças, é o fim do tempo. Ele fala é o fim das trombetas, porque nós gentios, Deus fala conosco através de 7 selos, e para Israel é através de 7 trombetas. Falta soar a última trombeta para Israel. O 7º selo, meus amigos, é a história da humanidade. Desde que o mundo, que existiu o mundo, toda a nossa história, todos os acontecimentos está dentro desse 7º selo. Deus escreveu os acontecimentos que vão acontecer na terra, tudo dentro desse 7º selo. O 7º selo não é uma pessoa, o 7º selo porque o profeta fala que quando Deus abriu o 7º selo, ele interrompeu o 7º selo, porque as taças ainda estão dentro do 7º selo. Vocês estão entendendo? A conclusão, a introdução ainda está dentro do 7º selo. Então, meus amigos, para que vocês possam entender isso, eu quero esclarecer com mais clareza. Deixa eu ver se eu acho aqui as cartas das eras. As cartas das eras, como está escrito aqui. Deixa eu ver se eu acho. Um livro selado com 7 selos. Deixa eu ver. Para que vocês possam entender, o profeta irmão Branham, ele foi o homem santo. Ele foi um homem santo, um homem que santificou sua vida para trazer para nós esta palavra.
para trazer para nós esses selos. Mas o mensageiro que vai vir para levar vocês no arrebatamento, olha como está a condição desse mensageiro e desse povo que vai subir no arrebatamento. Olha como é que está o anjo da igreja de Laodiceia. Esse anjo da igreja de Laodiceia é irmão Branham? É irmão Branham? Olha a condição que está esse anjo. Como está escrito aqui, ó. A 7ª carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escrevo isso, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí fala para o anjo assim, eu sei as tuas obras, que nem és fria e nem quente, e tomar se fosse fria ou quente, assim porque és morna, nem és fria nem quente, vomitar-te-ei de minha boca. Vocês estão vendo a condição do anjo? Esse anjo que vai guiar vocês no final, é um anjo que já passou por todos os problemas na vida. É um anjo que passou por tantas coisas, tantas dificuldades, que já caiu. É um anjo que tem todos os requisitos. Um povo também, quando Deus fala com o anjo e o povo de sua era. Vocês estão entendendo a condição do anjo que vai guiar essas pessoas que, segundo a Bíblia, são as pessoas que são os coxos. As pessoas que dizem que crê, que foi convidado para o casamento, eles vão dizer que vão cuidar das suas coisas, que eles não vão ter tempo de ir lá, e Deus vai chamar os coxos, os aleijados, os maltrajados, os maltrapilhos, para levar na ceia das bodas. Então, meus amigos, é isso que eu quero dizer para vocês, para que vocês possam entender. Aí você fala assim, irmão Soilton, por que você fala desse outro mensageiro que vai vir, os Estados Unidos? Não fala nada a respeito disso. Eles criaram a ressurreição ordenada, a ressurreição isolada do irmão Branham. Isso não condiz com a Bíblia, porque Deus nunca fez isso. Levantar um profeta do pó para trazer a palavra. Mas eu quero mostrar para vocês aqui um pouco porque os Estados Unidos não divulga isso e as pessoas não conseguem ver isso dentro das fitas. Olha o que o irmão Branham está dizendo aqui, ó. Porque, meus amigos, a mensagem do irmão Branham, dentro de cada mensagem existe algo que o irmão Branham deixou cair ali para que um dia alguém viesse ligar os cabos soltos da palavra, para que as pessoas viessem entender o que está acontecendo. Ele diz assim, ó, olha o que está escrito. Note, lembra-se, a coisa é exatamente como um grão de trigo, veio? Agora não poderia dizer de outra lá na era luterana, o talo, o trigo. Todavia ele vem a vida dentro dele. O talo está bem? A vida do talo está bem. Mas lembra-se, a vida avançou adiante, de Elias para Eliseu. Olha o que o meu irmão está dizendo aqui, ó. O meu irmão, ele é o profeta Elias, mas a vida avançou de Elias para Eliseu. Ele fala assim, ó. Ele fala assim, a vida avançou adiante, de Elias para Eliseu, e a vida continua avançando. Mas lembra-se, em outro estágio, vocês estão vendo? De Elias a Eliseu, em outro estágio. Quer dizer que essa mensagem, ela vai ter um outro estágio. E ele fala assim, ó. E a vida continua avançando, mas lembra-se, em outro estágio. Ela não pode permanecer naquele estágio. Nós não podemos comer cadáver putrefado de alguma outra era. Nós não podemos comer cadáver putrefado pentecostal, metodista ou batista, veio? Tem que se tornar um cadáver apotrefado. Nós temos que alimento fresco, a palavra desta hora, assim por diante. Quer dizer, quando o ministério for mudado de Elias para Eliseu,
a mensagem do irmão Branham virará um cadáver apotefado. Porque esse mensageiro que vai vir, ele já vai vir em outra era. Vocês estão vendo, o Eliseu vai vir em outra era. E eu sempre falo para vocês, para que vocês venham entender, é por isso que os Estados Unidos não prega. Não deixa que as pessoas venham conhecer essas mensagens do qual eu tenho pregado para vocês, do qual o profeta indica que existirá outro profeta. Porque eles não querem perder a posição de trazer a mensagem para vocês, mas o profeta fala que a vida continua avançando e avançará de Elias para Eliseu. Quando Eliseu chegar, a sua mensagem será o alimento fresco. Espero que vocês estejam entendendo isso, porque, meus amigos, é uma coisa tremenda. Como eu estava dizendo, que muitos dizem que o sétimo selo foi revelado, que o sétimo selo é brana, que o sétimo selo não, o sétimo selo, dentro do sétimo selo está as taças, está a destruição da terra e o fim do tempo. Deus escreveu toda a história da humanidade dentro do sétimo selo. E dentro desse sétimo selo está o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus. É porque o anjo forte desce com 3 ministérios. O ministério da nuvem, que o seu rosto com uma nuvem. O ministério do sol, o sol da justiça de Malaquias 4:2, que nascerá. O profeta fala que não será uma cura física como nós pensamos. Nós seremos mudados. O imortal será revestido da imortalidade. E o ministério dos judeus. Isso está dentro do sétimo selo. O irmão Branham é parte do sétimo selo, porque sua mensagem, o alarido, está dentro desse sétimo selo. Assim como a última mensagem para Israel, que é a última trombeta, também está dentro desse sétimo selo. E está dentro do sétimo selo as taças. Vocês estão vendo? As taças. Como eu vou ler de novo, para que vocês possam entender. Ele diz assim, ó: devemos nos lembrar que este sétimo selo é o fim do tempo, de todas as coisas, isso mesmo, as coisas escritas no livro, talvez vocês estão vendo? Dos 7 selos selados no plano da redenção, desde antes da fundação do mundo, vocês estão vendo? Que Deus escreveu a história da humanidade dentro do sétimo selo, antes da fundação do mundo. Talvez vocês estão vendo? E o que está se debatendo, o fim da natureza que está se debatendo, é o fim de tudo. Aí é o fim das trombetas, tá vendo? É o fim das taças, e é o fim da terra, até mesmo o fim do tempo. Vocês estão vendo? E ele fala assim, ó: o tempo acaba, a Bíblia diz, em Mateus capítulo, ele quer dizer Apocalipse 7, capítulo 10, versículo de 1 a 7, o tempo acaba. O anjo disse: o tempo não será mais, quando isto nos dias desta grande coisa acontecer. Tudo acaba nesse tempo. É o fim deste sétimo selo, note, é o fim da era da igreja, vocês estão vendo? É o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças, até mesmo a conclusão, a introdução do milênio. Isso está no sétimo selo. É exatamente como soltar um rojão no ar. E este rojão explode aqui e solta 5 estrelas. Vocês estão vendo? Aqui. E ele sobe e então explode novamente e solta 5 estrelas. Uma dessas estrelas explode, mais 5 estrelas rebentam dela. E então uma dessas estrelas explode, mais 5 estrelas rebentam dela. Veja, desaparece gradualmente. Isto é o que é o sétimo selo. Ele simplesmente termina o tempo para o mundo. Ele termina o tempo para isto, ele termina o tempo para aquilo, ele termina o tempo para isto, e ele termina o tempo, tudo simplesmente termina neste sétimo selo. Isso aqui, meus amigos, existe uma profundidade aqui, que eu não vou entrar muito nisso aqui. Um rojão explode aqui e sai 5 estrelas. Quem era aquele rojão que estava explodindo ali? Irmão Branham. Quando o irmão Branham estava pregando, saiu um quintuple. Quintuple que levou essa mensagem para o mundo inteiro. Vocês estão entendendo? E isso é o que é o sétimo selo.
Outra estrela explode ali, mas 5 estrelas arrebentam dela. Eu não vou entrar muito nisso aqui, porque já é uma outra mensagem. Então, meus amigos, é isso. Eu quero dizer para vocês. O anjo da igreja de Laodiceia, que vai levar as pessoas no arrebatamento, não é irmão Brando. Essa descrição aqui desse anjo não é irmão Brando. O irmão Brando não é esse anjo caído que está aqui, dentro da era de Laodiceia. Não é, meus amigos. O anjo que vai guiar é um anjo que passou por esse mundo e cometeu vários pecados aí. Não foi um homem santo, guardado. Um homem que foi tirado do ventre, como o irmão Branham foi, separado. Olha a condição de que está esse anjo. A 7ª carta da igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escrevo isso, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara se fosse frio ou quente. Assim porque és morno e não és fria nem quente, vomitar-te-ei de minha boca. Esse aqui é irmão Branham? É esse anjo que é irmão Branham? Não. Esse é o anjo que vai dar continuidade àquilo que irmão Branham disse que esse anjo faria. Eu tive um encontro essa semana espiritual com o irmão Branham. E eu cheguei lá e ele falou para mim, quando eu falei minha descrição para ele, quando ele me viu nessa situação, ele falou assim, quando eu mandei ele consultar a minha vida, ele falou, rapaz, se eu soubesse que era você, eu jamais tinha falado isso. Isso são coisas que a gente passa, são coisas que eu falo, mas Deus está no controle de tudo. Essa mensagem do irmão Branham é uma mensagem muito maravilhosa, uma mensagem de muito conhecimento. O irmão Branham sempre deixou cair algumas coisas dentro dessa mensagem, que nós estamos ligando aqui o cabo solto da palavra. Então, meus amigos, é isso aí. Mais uma mensagem para que vocês possam refletir, que Deus possa abençoar todos vocês, que um dia o anjo forte venha falar com vocês abertamente. Que Deus possa abençoar todos vocês em nome do Senhor Jesus. Graças te dou, meu Pai, que as pessoas venham entender, Senhor, o que foi dito aqui. Aqui, Senhor, é tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém.